Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Gente, hoje eu tô com uma convidada aqui babadeira. É a Kelly Souza, que é psicóloga humanista, como uma grande mulher empreendedora, né? Que aqui é, como é que fala? É requisito do canal. Tem que ser empreendedora aqui. Ela também é palestrante e criadora do canal Café e Terapia, que tá no YouTube e no Spotify. E vocês vão encontrar aqui esse endereço do canal dela na nossa descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, um tema super babadeira, super atual e que a gente pretende aqui com o nosso bate-papo ajudar vocês que estão assistindo a gente aqui. E caso não seja com você, que você indique aí o nosso bate-papo para outras pessoas. Então, eu já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal aqui, ativar as notificações, dar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. Então, pessoal, vem comigo! Kelly, seja muito bem-vinda aqui no Me Deixa, Mulher! E reagenda, desagenda, reagenda, até eu calhar tudo isso, mas que satisfação! Meu coração aqui, ó, tá que tá por receber essa mulher. Gente, é a vida, né? Tem gente que cruza o nosso caminho que é para deixar uma história, complementar mesmo essa história. E é uma grata surpresa ela ter aceitado o meu convite para estar no Me Deixa aqui, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência. E lógico, né? Para você aí de casa, você vai ouvir o que ela tá falando. Agora, para mim, gente, tá com ela aqui na frente, ó, o coração explode, explode, explode. Muito obrigado. Gratidão. Que linda, Rê, que saudade. Eu que agradeço. Verdade. A satisfação imensa tá aqui. Não sei de onde tirou que você achou que eu não vinha. Não sei, né? Eu falei, gente, tão assim... Estamos aqui. Foi um pouco difícil. Sim. Teve umas coisas aí no meio, mas deu certo. Nossa, muito obrigada. E realmente, né, além de compartilhar aí o seu conhecimento, eu agradeço também pelo tempo, né? Sim. E que o pessoal de casa aí possa usufruir muito aí do que a gente vai compartilhar aqui hoje com a galera. Falar desse tema, né, que ainda hoje, mesmo pós-pandemia, enfim, ainda assusta e faz parte, né, do dia a dia de muita gente aí, que é sobre ansiedade, né? E a Kelly vai me ajudar aí, pegar esse fio desse novelo e a gente tentar aí deixar ele mais, vou dizer, mais claro, mais fácil de lidar, talvez, né, com o que a gente vai conversar aqui. Então, Kellinha, queria que primeiro você desse um pano de fundo, né? Aí eu falei, já te apresentei aqui no contexto da sua área de, né, que você atua como psicóloga, mas que você contextualizasse, né, no viés da psicologia, ou como é que as pessoas te procuram, o que é a ansiedade, né? Para a gente, já me englobo nesse patamar, né? Nesse papel do psicólogo, né? Como é que é isso para a gente? Só para a galera embarcar nessa conversa já um pouco mais no conceito. Rê, hoje em dia eles chegam na clínica já se autodiagnosticando. Né? Então a gente tem aí... Tudo que eu vou dizer aqui é bom a gente sempre ter um cuidado. Porque o Google hoje, ele traz muitas respostas, né? O pai Google, né? Hoje a gente não vive sem, né? Tem um lado bom disso, é claro que tem. Mas tem um lado muito negativo, que é esse, assim. As pessoas justificam até comportamentos dentro de uma relação romântica. Porque eu tenho TDAH, né? E aí, quando a gente questiona, certo, o psiquiatra disse isso, você tá com qual psiquiatra, né? Não tem um psiquiatra, né? Esse diagnóstico, ele veio de onde? Mas eu tenho tudo que está lá na lista, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Hoje em dia, todo mundo está ansioso, até quem não tem transtorno de ansiedade, né? É isso que eu ia falar, mas se atual. você for ler o que está lá ou você assistir algum vídeo, eu já fico assim, falo... Meu Deus, eu tenho tudo isso aí. Meu Deus, dá um copo d'água. Já começo a fazer treino de respiração assim, que eu falo, gente, eu sou ansiosa, eu não sabia. Sim, como, né? Não sabia. Sim, lógico, e acho que o que você trouxe é muito valioso pra gente não confundir muito essa história, né? Sim. É que nem a questão do... Eu sei que não é nosso foco, mas falar um pouco sobre do autismo agora, né? Esse boom do autismo. Sim. Então, eu escuto gente que eu conheço falando assim, gente, agora com 50 anos, eu sabia que eu sou autista, Pois é.
né? Vira justificativa para Isso, tudo. eu falei, mas agora? Te conheço desde que a gente cresceu junto e agora você é autismo há muito tempo. Então tá preocupante, tá perigoso. Toda área tem profissional com conduta duvidosa. Na psicologia não é diferente. Lógico. Né? Então precisa ter essa ressalva. A lógica capitalista que a gente vive é uma lógica que faz sentido a gente ser mais ansioso, a gente ter mais essa insatisfação inerente, né? Ou seja, é um negócio meio aprendido. Agora, isso é transtorno de ansiedade? Não, pode vir a ser, mas não é. Né? Então, o que é a ansiedade? Para dar aí um primeiro contexto. Bacana, né? top. É uma preocupação. Né? É uma preocupação e essa preocupação que eu faço, ela me enche de medo do meu próximo passo. Às vezes, esse próximo passo é daqui a 1 ano. Às vezes tem gente que está preocupado, o que eu vou fazer no final da faculdade? Está no primeiro semestre, ou seja, 4 anos antes a pessoa já está, né, com esse excesso de preocupação. Quando que a gente vai olhar para isso com mais cuidado? Talvez a gente vá precisar, sim, da ajuda de um psiquiatra. Às vezes, eles já vêm do psiquiatra para terapia, né? Faz um caminho. Não importa se é daqui para lá ou se é de lá para cá, pode acontecer. Pode acontecer os dois, né? É quando isso está impactando na vida desse sujeito. Quando essa pessoa começa a ter prejuízos nessa vida. Então, antes disso, em alguma medida, todos nós temos essa preocupação. Né? A gente tem um desejo de um controle, um desejo de segurança. O ansioso, ele quer muita segurança, né? Então, eu sou preocupada, eu penso no futuro, eu tive uma taquicardia, é transtorno de ansiedade. Não é assim, calma. Calma, né? Primeiro de tudo, calma, né? Calma, respira. Respira, o famoso calma e respira. Sim. Olha só, agora sim, eu acho que é legal esse conceito que você trouxe e trazer também para a gente falar um pouco dessa questão até de sintomas, né? Para a galera ter essa clareza um pouco melhor, porque às vezes fala assim, a pessoa ela tá entre o muro da ansiedade, ela tá em cima do muro, né? Que um lado tá a ansiedade e o outro tá a síndrome do pânico. Tá. Elas se misturam, assim? Sim. Quando... Nem sei se seria essa pergunta, você vai me balizando aí. A ansiedade, ela pula de nível, né? Ela, tipo, avança no joguinho e vai no síndrome do pânico, ou eu posso considerar distinta cada uma dos sintomas? Lá dentro do DSM, você sabe, né? Você já é uma colega praticamente. Quase! Lá, tudo tá abaixo do mesmo F, que é onde, vamos pensar que é o número que a gente vai categorizar os transtornos, né? Tá. Então, a ansiedade, ela tá lá. Ansiedade. F30 e alguma coisa, não me lembro agora. Ainda mais que tem o F5, o DSM-5 atualizou. Então, tá. Dentro desse F lá do DSM, tem ansiedade generalizada, transtorno de pânico, TEPT, e aí a gente já vai falando de alguns tipos de ansiedade, né? O que é o TEPT? Estresse pós-traumático, né? Agorafobia, fobia social, né? O TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, todos esses, entre outros que vão ter lá, esses são os mais clássicos, que a gente, se der o tal do Google, vai aparecer vai lá. aparecer né? no top 5 da lista, vai. né? Então, assim, eles são tipos de ansiedade, mas todos partem de uma ansiedade, né? Entendi. O humano, ele é um ser ansioso. E a ansiedade, esse medo que a gente tem, ele tem o seu valor quando a gente pensa na nossa segurança, né? Então, se eu estou lá num lugar perigoso, que eu percebo que é perigoso, é natural que o meu corpo tenha algumas reações, que me dá, assim, um taquicardia, né? Que eu fique com a mão um pouco mais gelada. Essas são as reações físicas. Eu estou ali meio que me sentindo um pouco insegura, Sim. né? Naquela situação. Vou pegar um exemplo bem bobinho. O seu primeiro podcast. Sim. Você deve ter sentido um pouquinho dessas coisas. Total. Né? Total. Nada que te impediu de estar aqui. Exato. Então, você consegue fazer. Né? Então, apresentar um trabalho lá na faculdade, lá na frente de todo mundo. Né? Eu lembro quando eu treinava, quando eu estava nervosa, porque o assunto era novo, eu usava uma caneta na mão.
Então, hoje todo mundo sabe, porque eu já contei isso no meu canal, a caneta era o meu ponto de acalmar. Não sei de onde eu tirei isso, tá, Rê? Mas isso acontecia. Isso, aí você pegava a caneta e falava, bom, eu vou com ela aqui até o final. E às vezes ela caía, né? Eu sou essa pessoa, assim, né? Que tá empolgada, fala, E olha... às vezes ela caía, o meu ponto de tranquilidade tinha caído ali naquele momento, né? Então isso acontecia também na faculdade e tal. Conforme eu ia ficando à vontade ali, não tinha mais problema ela não estar ali. Às vezes ela caía, eu pegava outra, porque a gente entrava em sala com muitas coisas em mãos, né? Às vezes, quando eu acabava de treinar, tinha umas 3 no chão. Quando eu vinha para a próxima turma, eu não precisava mais da caneta. Já estava tranquila. Essa ansiedade é ok, né? O meu corpo está sentindo ali um perigo que não é real, não é de vida, mas o nosso cérebro, ele não sabe. Ele não sabe que eu estar nervosa de estar aqui, ou estar nervosa numa palestra nova, ou quando eu trabalhava com treinamento, ou nos primórdios da clínica com paciente novo e eu não tinha todo o manejo da clínica, né? O nosso cérebro, ele entende isso como se eu estivesse na beira de um precipício. Exatamente, Então, o corpo reage. Os dedos, gelado, taquicardia, algumas pessoas sudorese, né? A pessoa está ansiosa, mas ela não tem transtorno de ansiedade. É diferente. Apresentou naquele momento que ela está vivenciando essa situação, que ela entendeu que ela está em risco, né? E aí, beleza, aconteceu que nem você, entrei e treinou. Na segunda turma, já passou o nervoso daquele algo novo que você estava trazendo para o seu pessoal. Gente. Aí lá na criança é o mesmo fenômeno. O que eles falam quando eles são pequenos? Um dia desse na clínica, a gente fez uma fogueira julina simbólica para queimar os medos. As crianças colocavam o bicho-papão que está embaixo da cama, o escuro, né? Não é diferente de mim entrando para uma turma nova com um tema novo. Né? Esse é o bicho-papão do adulto, é o escuro. Né? Sim. É a mesma coisa, nós crescemos, achamos que o nosso medo é adulto, que a criança não sabe de nada, o nosso medo é igual, é do desconhecido. É do desconhecido, Sim. né? E eu acho que você traz um ponto importante, assim, que é o que eu observo, né? Não só com a galera que tá vindo aqui para conversar, mas na vida como um todo, no geral, assim. E até por mim mesmo. Hoje a gente está no mundo... Né? Quando a gente fala do lado, né? Nem você empreendedora, a gente tem que estar com tudo planejado, né? Então, eu quero dizer assim, transtorno de ansiedade para a galera que está dentro do mundo corporativo, por exemplo. Então, ou é resultado para a empresa, então, na faixa do empreendedor, diretor é a questão do resultado. Então, ele sofre uma pressão para aquilo, onde você tem que planejar, você tem que saber qual é o seu próximo passo, o que vai acontecer aqui, enfim, você tem que cumprir esse planejamento. Na vida do empreendedor, idem, né? Na sua, nossa, eu tenho que saber como é que eu vou fazer aqui para que minha clínica se mantenha né? Nesse mês, no próximo mês e por aí vai. Então, acho que hoje a gente tem uma cobrança, uma pressão, né? Muito assim, do planejamento, até... muito ligada a essa questão de coach também, né? Então você tem que planejar, você tem que saber o que você quer, como você quer, qual é, né? Como é que você vai querer estar ali. Então, acho que, no geral, hoje, a sociedade como um todo, ela acaba gerando uma pressão que, às vezes, a gente não dá conta, né? Sim. Quando a gente vai para o lado de relacionamento. Pode ser cumprir a expectativa do marido... né, do namorado, filho, cumprir essa expectativa dos próprios pais e vai gerando essa pressão, né? Com certeza. Você fala, gente, eu tenho que ser o melhor, né? E brigar com o seu ego também, né? Você fala, caramba! Tem essa também. Tem isso. Ixi, gente, essa parte do ego é outro podcast. É bom que ela me convida de Isso, novo. é outro podcast pra gente. Já vamos deixar aqui acordado. Sim. Então, acho que tem esse conceito, né? Que hoje em dia acaba gerando muita pressão, né? Sim. É um mundo com muito ansiogênico, né? Sim. Então, sim, estamos muito doentes com cada um desses que eu citei aí, né? Sim. Tem muito disso, mas tem muita gente que não tem isso, né? Tem essa pressão toda, mas não é um transtorno ansioso. A gente fazendo alguns ajustes nos nossos hábitos, a gente evita que isso vire um transtorno ansioso.
Entendi. E na hora que você reconhece essa galera, assim, olha, eu tô com ansiedade, não sei o quê, mas você percebe que é dado uma situação que é contornável ali. Sim. Né? Então, como fica a sua sugestão para essa pessoa, assim? Como é que você percebe isso e falou, ó, peraí, vamos voltar aqui, puxa a pessoa do lado da nuvem e fala, vamos descer aqui, vamos conversar. Eles não gostam muito, viu, Rê? Ah, tá. Eu penso que uma característica do psicólogo humanista é trabalhar essa responsabilidade, né? Não vai, por mais que o mundo possa ter, o meio possa ter promovido esse fenômeno que é a ansiedade, independente dele estar ansioso de verdade ou não, né? Ser uma ansiedade aí, ok. É a minha vida. A responsabilidade é minha. Então, terapia é para autoconhecimento, acima de qualquer diagnóstico. Né? Então, a pessoa que tem depressão, ela precisa entender como a depressão se manifesta nela. Aqui a gente pode falar dos sintomas da ansiedade, mas cada paciente vai apresentar isso de uma maneira. Nem todos vão ter tudo que está lá nos nossos livros, nas nossas teorias, né? Nos nossos artigos. Hoje em dia tem um outro nome para os artigos, né? Eu estou velha já disso. Eu esqueci o nome, quando eu vou lembrar que eu falo. Então, como isso se apresenta na Rê? Né? Porque não é todo mundo que tem sudorese, não é todo mundo que tem tremor, não é todo mundo que desmaia, tem paciente que desmaia. Não é todo mundo que tem uma soltura muito considerável do intestino, que não consegue fazer nada, não consegue sair. Né? Não é todo mundo que tem problema digestivo, mas todos esses sintomas físicos são da ansiedade. Por isso que não dá para a gente generalizar tudo isso, né? Cada caso é um caso. Exato. Isso. Então, essa pessoa, ela vai precisar me mostrar que realmente ela quer estar ali, né? E aí a gente vai trabalhar, porque aí nós vamos conhecendo ela, para que ela vá ficando mais dona de si, mesmo com esses transtornos todos. A gente pode pegar até os mais graves, tá? A bipolaridade, né? O próprio autismo. O que tem funcionando? Né? É leve, tem percepções. Tem pacientes borderline com melhoras muito significativas. Ora com medicação, ora sem medicação. Como, Kelly? Primeiro, o autoconhecimento. Por quê? Porque aí eu começo a entender como essa crise, como essa falta de controle do border, como que essa crise de choro porque ele se sentiu rejeitada, se mostra nele. Então, não dá para a gente saber quanto tempo esse tratamento vai levar, mas esse tratamento vai funcionar. E com o tempo, eles se sentem mais confiantes. Kelly, eu percebi que eu ia fazer um barraco, que o borderline faz, né? Ah, é? Faz. Eu percebi que eu ia fazer, Kelly. Eu acho que eu sou borderline. Ele faz. Aí a pessoa dá crise de ansiedade. Kelly, eu percebi que eu já ia me esconder lá dentro das gôndolas da loja, porque a crise ela não tem hora. Né? E eu já ia sentar lá no meio das roupas, como sempre. Mas a chorar. Aí eu lembrei de tudo que a gente vem falando aqui. Eu percebi antes os sinais, meus sinais. Né? Então, para falar um pouco dos sinais da crise, tem os clássicos. A pessoa que está tendo uma crise de... Aeroporto é um lugar ótimo para ter uma crise de pânico. Eles me ligam. Ah, mentira. Tô na fila, Kelly. Tô tendo uma crise agora. Tá na fila? Tô. Quanto tempo a gente tem pro voo? Para eu ver se vai dar, né? Para te dar da crise. Eu já falo, não, tu vai eles. na crise mesmo. A gente tem tanto tempo. Tá bom. E a gente vai conversando antes da ligação acabar, ele consegue voar, ele consegue voltar. Por quê? Porque eu já conheço ele. Eu já conheço o caso dele. Ele já me conhece. Né? Então, o profissional que você tem o vínculo, a importância do profissional acompanhando quando tem mesmo um diagnóstico, né? Porque eles veem a nossa carinha assim, o que a gente representa, né? A gente representa aquela pessoa que vai ajudá-los, que ajudou eles depois de tantos anos de sofrimento. Ver a gente faz eles se acalmar. É um alívio, como se desse essa segurança, o ponto de apoio literal, Sim. né? Sim. Muitas vezes eles nos veem e ligar de um vídeo, te olhar, eles já voltam. Olha, gente, da confiança, né? Porque também é uma relação, um vínculo que é construído ali, né? Sim.
E falando mais ainda sobre isso, evidentemente, que é o nosso bate-papo aqui, você estava comentando sobre essa questão, né? No voo é onde se manifesta muito essa questão. Você está dizendo da crise que o borderline pode ter ou você diz ansiedade mesmo? Lá no exemplo do avião eu citei o pânico, né? Eu citei a crise de pânico. Tá. As crises ansiosas, as crises de pânico, carro, é comum eles terem que parar a direção se é perigoso dirigir, né? E, por exemplo, quando é um transtorno de pânico ou de ansiedade no homem, o homem... Hoje isso não é uma regra, mas nós somos muito empreendedoras, fazemos tudo. Mas o homem está mais nessa coisa da rua, do trânsito, de viajar dirigindo, né? E é um lugar clássico para ele ter crise, né? Tem um ponto aí que a gente fala pouco na psicologia, acho que o pessoal das neuro deve falar um pouco mais, das neurociências, que é o estresse do trânsito. Ele é um estresse diferente para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele está acostumado a se estressar, que a gente chama de estresse em psicologia. Tudo. Eu estou aqui com você. Se acontecer um barulho, por mais que ele não me agride, que ele não é um trauma, né? Mas ele estressa o meu organismo, porque ele chama a minha atenção. Então, o estresse em psicologia é isso, né? Agora, o excesso de estresse, nós não podemos sentir, porque a gente não tem preparação para isso, né? Uma pessoa ansiosa, com crise de pânico, com TAG, ela está o tempo todo ali, ó, esperando esse momento dessa crise chegar, né? Se ela vai pegar um trânsito, o trânsito é acaso. Por mais que você conheça o caminho, sim. Pode ter um congestionamento, um acidente. E o trânsito exige do nosso cérebro um tipo de atenção que ele não gosta de ter. Por isso nasceu a psicologia do trânsito. Você já viu pessoas que são super calmas e no trânsito elas até matam? Tem uma pessoa aí... Produção. A produção xinga, fala, olha o que ele tá fazendo. Agora você tá se tornando uma pessoa melhor. Tá melhorando. A produção tá fazendo assim, ó, pra mim, ó. Uhum. É pura verdade. Ele se incomoda. Não, fica assim, ó o que o cara fez, não sei o quê. Não, xingar, ele falou que ele não xinga. Tá. Porque ele é educado, ele não fala palavrão, só eu. Entendeu? Ele fala assim, professor, bobo. Isso. Então... Mas é isso, né? Porque é um estresse que... Então, é como se mudasse a personalidade da pessoa, né? Você que convive com ele. Então, pensa, mas quem é esse? Ele não é assim. Eu convivo com este homem, né? Porque aquele tipo de estresse é específico. E ele não pode entrar no automático. Tudo que o nosso cérebro mais quer é entrar no automático. Para ele não precisar fazer nada. Não ter esforço, não precisar prestar atenção em nada. E o trânsito, ele não permite isso. Jamais. Né? Então, o estresse do trânsito, ele exige uma atenção que o ansioso, ele já é uma pessoa tensa, preocupada com o futuro. O trânsito potencializa isso. O avião também, se esse avião cai. Né? E aí, o pânico, por que eu citei o pânico? Porque o pânico, ele tem a diferença, né, da ansiedade aí. Vamos pegar a TAG para o pânico. Ele tem certeza que ele vai morrer. Né? Então, uma queda de um avião é meio que fazer essa morte mais possível. Então, faz sentido ele ter uma crise ali naquele momento. Ou seja, vou agora e acabou. Só que, normalmente, Rê, não é só isso. A pessoa já tem ali uma história que está trazendo a manifestação do transtorno de pânico para ela. E aquele momento, avião sem controle ou trânsito sem controle, meio que faz com que a crise... se apresente. Né? Então, tem um antes. Lindo, quando a gente está conversando... Para nós é bonito. A lógica, assim, né? Como é que é a manifestação dos sintomas, né? Sim. Gente, que coisa incrível. Não lógico que não é incrível, né, gente? Deixa eu deixar claro que para quem está passando, pra gente que é apaixonado Senhor da Glória, pela psicologia, né? quando a gente fica sabendo, a gente fala, nossa, que legal. Que legal isso. Mas até mesmo dessa questão do trânsito, porque é engraçado que eu adoro dirigir, dirigir. E às vezes, quando eu tô muito assim, falo, nossa, tô estressada ou cansada com alguma coisa, eu quero sair, você entendeu? E aí parece que enquanto eu tô dirigindo, acho que como me tirou daquela atenção e colocou a atenção em outra coisa, eu me sinto mais confortável. Tipo, você quebrou, né? Então eu não tô mais dentro desse lugar, agora você tá nesse. Esse precisa que você olhe o carro do lado, que você não sei o que, e, né? Pra você faz bem. Isso. Para mim, parece que me tirou daquele estado que eu tava de preocupação, né? Dessa ansiedade, e me trouxe para outro lugar que
falou, não, agora você precisa se dedicar aqui. Sim. Então, por causa do agora. Né? Então, aí já fica a primeira dica para na hora que você está percebendo, né, que você está entrando em crise ou já está em crise, a gente sempre trabalha coisas, lembrando sempre, cada paciente, às vezes, de um jeito, mas que traga ele para o agora. Por exemplo, se eu ligo para minha terapeuta agora, tendo uma crise de pânico ou de ansiedade, pode ser que ela fale, onde você está? Ah, eu tô com a Rê. Quem tá aí? Só a Rê? Ah, tá a Rê e o João. Tá. E o que vocês estão fazendo? Aí responder isso, que é como você prestar atenção lá no trânsito, vai fazendo a minha atenção sair da crise, né? Por mais que eu esteja tremendo, que a minha voz, que eu esteja chorando, né? Ah, e você tá onde? Você tá em pé? Eu tô sentada. Quantas cadeiras tem? 2. Quantos microfones? 2. O que tem na mesa? Ah, tem água, tem café. A pessoa vai voltando pro agora. Provavelmente é o que acontece com você quando você tá no carro. Falou, olha só. Olha, aí você volta. Hashtag fica a dica. Que da hora. Sim. Olha, não, lacrou isso aí. Então, toda vez que eu estiver irritado, eu já posso... Pode. João não pode dirigir. João, porque João aí só vai comigo que bobo. ele fica com medo de eu surtar de real. Então ele só vai de acompanhante, sim, só para garantir a segurança. Ô, senhor. E outro ponto, né? Que você falou assim, que mais de dica? Primeiro ponto, né? Acho que para ajudar até a galera de casa. Como é que eu identifico uma pessoa com a ansiedade? Porque, assim, a preocupação, ela é natural, né? Sim. Ah, então, vai acontecer isso, isso e isso. Uhum. Mas não sei se você já viu, até a galera também de casa já viu, que aparece uns videozinhos ou no Instagram, ou no YouTube, no Shorts, que aparece alguns artistas, eles estão dando entrevista e meio que eles estão numa crise ali de ansiedade, né? Você vê até que a respiração da pessoa tá ofegante, ela tenta ali... Sim. Controlar aquilo, né? E como é que a gente pode perceber isso também dentro do contexto, né? Eu tô com alguém e falo, nossa, essa pessoa realmente não tá legal, tá alguma coisa acontecendo. Porque às vezes a gente só percebe na hora que tá em pânico, né? Que tomou conta de tudo. Tomou conta, né? E aí você fala, meu Deus, como é que eu recolho os cacos aqui? É difícil de perceber, Rê. É difícil porque o dia a dia nos engole. Você vai perceber que as pessoas mais próximas dessas pessoas, às vezes, não percebem. Né? Quem são as pessoas? Todo mundo pode perceber? Sim, mas exige de nós uma atenção e uma escuta que nós não temos. Se a primeira coisa, se a gente tivesse... Não, a gente não estava nessa lógica da ansiedade. Se eu estou preocupada com o meu amanhã daqui 2, 3, 4 anos... sobra pouco para eu prestar atenção verdadeira em você, né? Entendi. Então, escuta. As pessoas não escutam, né? Mas verdade. Tem toda uma comunicação, como você colocou, do corpo. Mas é difícil porque tem gente que é mais agitado e não é ansioso, sabia? É o jeito da pessoa é de maior agitação. Mas ela não é uma pessoa ansiosa. Tem gente que vai sentar aqui e vai ficar assim todo o tempo. Mas com uma mente muito barulhenta, você não vai conseguir perceber tanto assim, né? Tem gente que é mais expressivo. Então, de fato, o corpo começa a denunciar as expressões que está acontecendo alguma coisa e de verdade tá, né? Pergunte, tá tudo bem? Né? E aí aquilo. Às vezes a pessoa não sabe ainda. Por isso, bom o autoconhecimento, porque aí ela sabe. Quando eles já sabem, eles já estão familiarizados e eles passaram daquela fase de eu não quero ter crise de ansiedade, já aceitaram que tem, eles falam antes. Você nem vai precisar perguntar. Mas no mundão de meu Deus, vai ter todo mundo misturado. Isso, né? Porque também tem a questão da vergonha, né? Eu não vou falar. E aí aquela coisa... Primeiro é o controle, né? Quando as pessoas estão nessa crise, elas tentam se autocontrolar, vou dizer assim. E aí esse controle não vem, né? Nem sempre. Você fica, meu Deus do céu, como é que controla aqui? E aí esse controle não vem. Na hora que
e já está no limite da honra, que eles vão pedir ajuda, aí, via de regra, a pessoa não sabe o que fazer. Eu já socorri amigos com crise de ansiedade, que eu falei, o que eu faço agora? Você perguntou para a pessoa? Eu não perguntei, não. Eu perguntei para mim mesma, dentro do meu cérebro, olhando para a pessoa e falando, o que eu faço dentro agora? Do meu cérebro. Isso, entendeu? O que eu faço agora? Você pode perguntar, né? Como que eu posso te ajudar? Porque é isso, tem gente que quer companhia. Tem gente que não quer companhia. Tem gente que quer que você pegue alguma coisa que está na boca, umas gotinhas, que vai ajudar. Tem gente que vai imediatamente começar a fazer, que é a resolução de todo o problema. Respiração. Vai imediatamente começar a fazer a respiração. Né? Você aqui, se você se sentir ansiosa e com um convidado, pode acontecer. Acontece comigo nas sessões, às vezes, né? Eu começo a perceber que eu estou estranhando, minha respiração está mudando e a pessoa está lá, discorrendo na sessão dela. Você falou, opa, peraí. Eu começo a fazer exercícios de respiração e eu melhoro e a pessoa não percebe que aconteceu alguma coisa comigo. Né? Muitas vezes eu faço isso em sessão porque a respiração ela aplaca imediatamente a crise de ansiedade. Não existe um remédio melhor que isso, até porque medicamento é só paliativo, não resolve o problema. Né? A gente vai ter que tratar a causa. Lógico. Então, enquanto a gente não sabe qual é a causa, respiração. Qual que é o problema da respiração? A pessoa não sabe respirar da maneira correta, ela não faz esse treinamento dessas respirações mais pausadas. Hoje tem um monte aí no YouTube mesmo. Você coloca aqueles videozinhos que tem, por exemplo, uma bolinha subindo. Aí está escrito, inspira. Aí você tem que inspirar junto com a bolinha. Aí a bolinha fica andando assim em linha reta. Aí ele fala, prende. Segura. Aí a bolinha desce, expira, junto com a bolinha. A bolinha normalmente ela desce mais devagar para você controlar a expiração. Gente, eu não sabia que tinha esse babado. Controla uma crise de ansiedade. Mas o que acontece? Se o sujeito nunca escuta o terapeuta dele, ele nunca treina isso no dia a dia dele, ele só ouviu falar, na hora da crise ele vai querer fazer, ele não vai conseguir. Né? Então, precisa de uma educação, de como, por isso que eu falo do autoconhecimento tanto, né? Conhecer o que você tem, por que você tem, no geral, em quais situações isso aparece. No começo das sessões de terapia, eles falam, Kelly, do nada eu passei mal. Aí eu falo, do nada. Do nada? Você estava onde? Por quê? Do nada, eu estava bem, viu, Kelly? Ó, eu estava lá fazendo tal coisa que eu faço todo dia. Tá bom. E mais cedo? Não, eu estava bem. Tá, mas me conta como foi mais cedo. Aí ele começa a aprender a mapear, né? Mais cedo eu fiz tal coisa. Tá, não, eu estava dormindo mais cedo. E ontem? Porque a crise não apareceu, mas ela estava sendo anunciada. Ela tá, em algum momento, a pessoa percebe que ela vai entrar nesse túnel, eu vou dizer assim. Aí ela começa a contar. De quando ela me viu, normalmente é semanal, né? De quando ela me viu até ela me ver novamente. E aconteceram várias pequenas coisas. E antes de eu dizer qualquer coisa, ela fala, tinha muitos motivos, né, Kelly? Mas a gente vive no automático, né? Lógico, Sim. sem dúvida alguma. E até mesmo, né, e acho que quando a gente está falando de crise, por exemplo, tem gente que começa a sentir aquela falta de ar que você fala assim, meu Deus, eu não tô conseguindo respirar e eu tô formigando. E às vezes você fala assim, pô, a pessoa não tá tendo uma crise de ansiedade, tá tendo um AVC. É bem parecido. Ou ela tá infartando, né? Enfim, assim, lógico, não tô dizendo que cada, como a gente tá trazendo aqui, cada caso é um caso. Mas como é que, dentro do contexto, eu poderia estar ajudando essa pessoa? Então. Além de catar ela e levar pro hospital. É. Isso, né? Porque esse é o primeiro ponto, né? A respiração, é claro que se for um infarto, ela tiver caída lá no chão, numa poça de água que o próprio corpo dela produziu, pode até ser uma crise de ansiedade, mas normalmente pode ser um infarto, sim. Então, não. Agora, se é uma crise de ansiedade, a pessoa sentou no chão, disse que está com taquicardia, se aproxime, pergunta se pode ajudar. E se você puder sugerir a respiração, você pode fazer junto com a pessoa.
né? Olha para mim. Aí ela estabelece um contato visual se ela quiser, porque eu não sei em que contexto você está falando. Se for um estranho, né? Talvez ele não vai olhar para você. Exatamente. Né? Mas aí você pode fazer, inspira um pouco mais rápido, segura um pouquinho. Você vai conduzindo o exercício, só que você precisa estar muito calma. Né? Para não entrar no... Se você fizer escorrendo, você vai deixar ele mais nervoso. Né? Gente. Se ele estiver minimamente te respondendo e tirando a atenção dele para o que está acontecendo e trazendo a atenção para o agora, né? E como, Kelly? Você está aqui sozinho? Ele vai precisar pensar para te responder. Você quer que eu chame coisas alguém? Que acabam fazendo com que a pessoa pense... Vem pro agora. Isso mesmo. Saia daquele pensamento que está contínuo na cabeça dela, né? Isso. Você está com alguém? Ah, não, estou sozinho. Você quer que eu ligue para alguém, né? Como que eu posso te ajudar? Ah, pega meu remédio na minha bolsa. Ai, meu celular tá aqui. Não precisa ligar. Não precisa ligar, não. Vai passar. Às vezes a pessoa sabe, né? Posso ficar aqui com você? Né? E às vezes ela mesma, recebendo aquele... A gente fala em terapia que afeto cura, gente. Ai, que afeto lindo. Cura. Afeto é agente de transformação. Né? E escuta de verdade, e não é tão... escuta. Parece muito pouco, né? É isso, né? Mas você vê, não é, né? Não é. E isso é de graça, né? Você Pois não é. precisa ter dinheiro nenhum para isso. É só estar disponível lá e disposto a doar esse afeto para alguém. Exatamente. Olha, e precisa demais, né? Precisa demais da conta, demais. Gente do céu. E outro ponto aqui também trazendo para nossa mesa, que nem a gente falou, né, sobre a síndrome do pânico, o toque, mas eu tenho classificações para ansiedade? Tipos de ansiedade? Esses são tipos já de são ansiedade. Os tipos de ansiedade. Não existe toque sem ansiedade, não existe transtorno de pânico tudo sem isso já ansiedade. está, então, tá dentro do pacote de ansiedade. O que o psiquiatra vai olhar, porque é ele que faz o diagnóstico, né? Ele vai olhar... algumas coisas são meio específicas, né? Como eu falei antes, o pânico vem muito forte com a questão do vou morrer, né? O TAG, a pessoa não tem... O pânico, a pessoa pode estar bem, ela não fica todo o tempo pensando nisso, mas aconteceu a pandemia, desenvolveu muito transtorno de pânico, porque perdeu-se totalmente o controle da vida, da rotina, né? Então, ele se apresenta, ele é mais repentino, ele é mais comum de que foi do nada, eles falarem, né? E ele é mais severo, ele é mais incapacitante. Então, os sintomas físicos são mais fortes, é mais suor, né? É mais tremor, é mais coração acelerado e a coisa de eu vou sufocar e eu vou morrer. Aí a pessoa que vai contar isso para o psiquiatra, ele vai caminhar para uma lógica de pânico. Se ela falar, nossa, eu estou o tempo todo preocupada, eu estou preocupada quando eu não penso que eu estou com uma doença, que eu senti uma dor no braço, joguei no Google, é doença. Quando isso não é comigo, é com a minha mãe. Minha mãe vai morrer, né? E tá preocupada com os estudos, tá preocupada com o trabalho, quer muitas certezas. Olha, eu vou morrer no seu podcast, mas você me dá certeza que a gente vai acabar em X tempo? TAG, ansiedade generalizada. Essa pessoa nunca descansa. Por isso, ela tá sempre. Essa pessoa provavelmente tem um problema no sono, né? Se você fizer um mapeamento desse sono, até quando ela dorme, ela não tá descansando. Ela está sempre lá na frente, sempre. 24 horas por dia lá na frente. Isso. E sempre prevendo alguma catástrofe. Se não for com ela, é com alguém, com os seus. Isso. Né? Esse é o TAG. E aí ela tem problema digestivo, muitas vezes, né? Tem muita enxaqueca, é comum. Então, é assim que o psiquiatra vai olhar, né? Entre outras coisas, tá, gente? Estou falando aqui por cima, né? A fobia social, né? Eu estou com um paciente lá que ele está fazendo uma graduação e a graduação já é uma exposição que ele gostaria de não ter, né? Mas ele precisa ir para aula. Então, o trabalho dele ir para aula já é um grande trabalho. Aí, de vez em quando, na graduação, alguém diz, olha, você vai apresentar um trabalho. Pronto. Vai gerar uma ansiedade muito grande. Querer trancar a matrícula. Sim.
Então, outra coisa de fobia social é a pessoa pensa que ela vai sair, né? E que ela pode ser picada por algum bicho, que ela pode correr um risco de vida. Então, ela vai ter uma tendência maior ao isolamento. Não que o pânico, o TAG, né, a crise de ansiedade não vá isolar a pessoa, o toque não vai isolar, também vai. Né? Mas em níveis diferentes. A da fobia social, ela já vai querer ela já tem uma dificuldade nas questões sociais dela. Né? Então, esse é um outro jeito dele falar, isso aqui é mais uma fobia social. Então, ele não tem a crise de pânico, ele não acha que ele vai morrer, mas ele quer entrar no quarto dele e morar lá para sempre. Interagir. E aí, só na hora da interação é que ele acaba tendo esse desconforto e fala, não vou até aqui, vou voltar. E já quer entrar, vou dizer assim, para a caverna dele e ficar lá. Então, por exemplo, esse paciente, ele foi um dia desse, ele estava numa melhora boa, mas ele andou faltando das sessões por motivos lá pessoais dele. E aí teve uma apresentação nesse meio tempo e não tinha a terapia. Porque a terapia, ela ajuda também a soltar todas essas angústias, a direcionar um próximo passo no sentido da ansiedade, apesar do humanista não ser tão diretivo, né, não é para ser, porque é da abordagem isso. A ansiedade, ela precisa de algum direcionamento. Exemplo, se você está tendo muita crise você tem TAG, você está tendo muita crise, e eu falo, vai no show com as suas amigas e faz um tempão que você não sai, porque você estava mais resguardada já, porque a doença está tomando conta e tal. Essas amigas precisam saber que pode ser que vocês não vão ficar lá 10 minutos, né? Então, você precisa também dessa rede de apoio, de confiança. Né? Então, ele não tinha isso, no caso dele lá, que é mais para uma fobia social. Ele foi e apresentou e teve uma dificuldade na apresentação. Né? O que ele fez, ao invés dele falar comigo? Porque os pacientes também têm isso, né? Eu não marquei com a Kelly, eu vou ficar mandando mensagem para ela e eles se sentem mal, né? Quando tem mais vínculo, eles são mais preocupados com a Kelly, tem que descansar, eles são assim, bonitinhos. Que legal. E aí, ele foi beber, aumentou significativamente o cigarro, né? Que são coisas que ele não pode fazer, porque esse não é o único diagnóstico dele, pode ter comorbidades, então você pode ter transtorno de ansiedade e, sei lá, um autismo, uma depressão, pode estar junto, né? Então, assim, você está tomando remédio, você não pode beber. Mas foi o jeito que ele encontrou de resolver o que ele estava sentindo. Então, ele bebeu muito mais, fumou muito mais, se isolou muito mais por causa do desconforto excessivo que foi estar ali ao público e ainda lidar com um imprevisto. Ah, meu Deus do céu. Aí, quando voltou toda variada para a sessão. Sim. Eu brinquei com ele, meu serviço jogado no lixo aqui. Ah, meu Deus do céu, tá certo que eu tô recebendo, mas tudo tem limites. Meu serviço sendo jogado fora, fiquei um tempão construindo tudo isso. Tudo tem limites, meu querido. Aí brinquei e falei, não, tá tudo bem, vamos de novo. Vamos de novo, vamos começar aqui agora. E outro ponto, assim, o que a gente poderia ter como hábito para evitar isso? O beabá, além de exercício de respiração, se você é ansioso, você tem que meio que fazer com que a sua respiração controlada já não faz parte do seu dia, tá tenso? Então, que essa respiração faça parte do seu dia. Como? Colocar a respiração no dia a dia. Treinar. Meditação é muito eficaz para a gente aprender a subir e descer. Eu sou muito mais a favor do que, por exemplo, de todo mundo vai para a psiquiatria e encher a cara de medicação. Né? Mas não é todo mundo que se adapta. Eu tava achando que assim, vamos todo mundo fazer um happy hour, se divertir. Tá. O álcool não é muito indicado, né? Apesar que eu também gosto, mas isso, não é bom para o nosso cérebro, né? Pois é. O tratamento, o beabá de qualquer tratamento, não só para os transtornos ansiosos, tá? Atividade física, um processo de autoconhecimento para quem precisa, não precisa ser a terapia, é claro que eu quero vender o meu peixe, mas pode, por exemplo, ser a meditação, né? O seu lazer, estar com as pessoas que você gosta, atividades que te causam prazer é bom, né? Exercício físico é todo dia, né? Não é à toa que você vai no cardiologista, ele fala isso. Você vai no dermatologista, ele fala isso. Você vai no psiquiatra, ele fala isso. Você vai no psicólogo, ele fala isso. Você vai no endócrino, ele fala isso. Vai no nutricionista, ele fala isso. Todo mundo. Você cruzar a portaria do prédio que ele fala, já vai pra academia.
Falar... É isso. Então, não tem nada a ver com a nossa aparência. Tem a ver com a nossa saúde mental, né? A atividade física vai ajudar muito. Muitas vezes, a pessoa chega para o atendimento com medicação. E se ela começa a treinar, o psiquiatra recua a medicação até às vezes antes do prazo, porque a atividade física, a longo prazo, ela salva vidas. Então, exercício físico. Tem que ter um cuidado com o sono, Rê, porque o ansioso, né, ele é o oposto de uma noite tranquila de sono. Uma pessoa preocupada o tempo todo, ela não dorme. Não. Né? Então, tem que ter um cuidado com o sono, né? Se tiver tendo essas crises de modo que não está conseguindo trabalhar, que está impactando nas relações, que está lá no aeroporto porque faz parte do trabalho e não consegue ir, psicólogo e psiquiatra. Tem que ter também, né? Que mais? Alimento também. É comum no tratamento do transtorno de ansiedade, qualquer um deles, pode ser o TOC, o pânico, o TAG, todos esses aí. E até os que a gente não falou aqui. Ver a alimentação. Porque o apetite, o estômago é um lugar muito afetado para o ansioso, né? Então, ele pode estar com menos peso do que deveria ou com mais. Tem uma desregulação aí do apetite quando você tem esses transtornos. Então, provavelmente, pode ser que o psiquiatra oriente a nutricionista ou endócrino. E aí, eu tenho um puxão de orelha para os colegas, né? Vai lá, capricha. Essa parte é boa. Vai lá, o psiquiatra mandou para mim e falou, vai lá na psicóloga que você quiser, ou às vezes ele indica, às vezes não, né? E procure uma nutricionista. Aí a moça chegou para mim, muito dedicada, essa moça não tomou remédio. Ela falou, tudo que você falar que eu preciso fazer, eu vou fazer para evitar o remédio só se não der. E aí ela falou, eu vou marcar uma nutricionista do convênio, porque o meu atendimento é particular, né? Aí ela falou, tudo bem, Kelly? Eu falei, tudo, você pode escolher a sua nutricionista. Marcou e foi. E aí eu falei para ela, olha, quando eles me avisam antes, eu falo, você tem que dizer para ela por que você tá lá, né? Você tem que deixar bem explicadinho que você veio do psiquiatra, passou pela psicóloga e tá lá porque você tá tendo crise de ansiedade. Não adiantou nada, Rê. Ela fez lá as perguntas dela, falou que tudo bem, lindo. E aí falou para ela, olha, pode ir que eu te mando o que você vai comer. O primeiro item da lista era café. Não porque minha paciente não gostava de café. Eu amo café, né? A questão não é essa. A questão é que café é uma coisa que vai te deixar ansioso. Você precisa conversar isso. Então, se a pessoa está dizendo eu tenho ansiedade, você minimamente tem que perguntar para ela. E eu não entendo nada de nutrição. Mas você tem que perguntar para ela, olha, você gosta muito de café? Tudo bem se a gente tirar isso da sua rotina? Não, eu gosto muito. Então, vamos determinar um horário para você tomar? Vamos tomar só de manhã? Né? E chocolate, você gosta muito? Porque a gente ama. Só que inflama o corpo. Inflama o corpo, a ansiedade aumenta. Né? Então, gosto muito de chocolate. Também vamos tentar aqui uma negociação. Então, alguns alimentos, e é por isso que o psiquiatra mandou para a nutricionista, podem estar fazendo com que essa crise piore, com que esses momentos ansiosos piorem. Então, exercício físico, alguma alimentação mais controlada, mais pensada, não é para emagrecer exatamente ou para engordar, é por causa da saúde mental. Né? Sono é o que eu diria aí que é a tríade. E acho que e trazer esse ponto importante dessa tríade que você falou, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal também, principalmente quando a gente fala da atividade física em específico. Não é a questão da onda de você, né, ser a Graciane, de você ter aquele, né, ser um fisiculturista, enfim. É atividade física que você coloca no seu dia a dia, vira uma rotina e sem... eu vou dizer assim, com grandes crueldades para si mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer exercício físico, mas você mira alguém que você fala, meu Deus. E se você passa a não ter aquele resultado, você se frustra e não vai mais. Né? Eu acho que é aí que vai. A gente tem que tomar cuidado também com as seleções que a gente faz, porque no fundo, lá na frente, é capaz da gente se sabotar, né? Com certeza. Você fala, poxa vida...
Eu não quero porque eu não estou conseguindo aquele corpo maravilhoso. E você vai criando outras dificuldades na sua cabeça para dizer, olha, eu imaginava isso quando alguém falou para mim, ó, vai fazer exercício físico. Meu Deus, eu queria fazer a maratona de 42 quilômetros e eu mal e mal faço 2. Mas você não valoriza que você saiu de 0 para 2. Exato. Exatamente. Né? E você está conseguindo minimamente fazer os seus 2 e o seu corpo está respondendo para aqueles 2 e está tudo bem. Sim. Sim. Né? A gente fala, putz, então, não cheguei no 3, muito menos vou chegar no 42, então não vou nem fazer isso aqui. E aí entra de novo o autoconhecimento, né? Se a pessoa dá sinais lá no consultório, no processo dela, de que ela tá entendendo que esse exercício físico vai fazer ela parecer alguém do Instagram, por exemplo, que é muito comum, Sim. Né? Nós minimamente vamos questionar, porque a gente não indicou o exercício físico por causa disso. E eu costumo brincar com ele. Você não come todo dia? Você não toma banho todo dia? Que o brasileiro toma, né? Às vezes mais que um. Sim, então você tem que entender que o treino tem que estar nessa mesma vibe. Isso. Né? Às vezes que você não dorme toda noite. No geral, você deita, pelo menos, para dormir. O exercício físico tem que estar nesse mesmo lugar. Exatamente. Então, ele não é quando der. É agora e é sempre. Pois é. Sempre. Nossa, e eu falo muito. Eu tenho isso comigo há mais de 10 anos, né, amor? Mais ou menos, com a atividade física. Eu falo, é isso. Quando é que eu virei a chave? Você não trabalha todo dia feito uma louca, né? Então, você vai também fazer exercício. É isso. Simples assim. Então, assim, você não cumpriu, no meu caso, né? Você não cumpriu sua jornada do dia se você não concluiu isso. Exatamente. Você não vai deixar de trabalhar. Isso. E não no objetivo de, nossa, então eu vou ser... né, um fisiculturista, um mega atleta, vou fazer a maratona, né? Não. Eu vou lá e faço aquilo que eu tinha que fazer e tal, e beleza, cumpri a minha etapa. E realmente, a sensação de você sair renovado, de você sair... é muito boa. Eu, particularmente, não gosto, mas eu vou lá e faço, porque depois meu corpo entende que fala, puta, foi legal. E outra coisa, eu falei da dificuldade para os ansiosos com o sono, né? A atividade física ajuda a regular o sono, a trazer mais qualidade para esse sono. Então, é o ciclo, né? Uma coisa vai ajudando a corrigir a outra. E você vai se sentindo melhor. Qual que é o nosso problema? E é o problema dos ansiosos. Eu acho que principalmente as ansiedades mais comuns, assim, as crises, não vamos falar do pânico, que é mais específico, né? Ou o toque, nossa, acho que é o pior que tem, né? Porque ele dá uma boa estragada na vida da pessoa, né? Mas esses outros, assim que eles organizam tudo, que eles param de ter crise, que é uma coisa que a gente faz até rápido na clínica, ele para o tratamento. Só que aí a gente ainda não sabe a causa. E aí, provavelmente, ele também para de treinar, né? É igual a pessoa que tem o distúrbio alimentar. Entende, né? Tô bem agora, então já tô controlando a minha vida. Ela emagrece e volta a comer tudo de novo. E o que vai acontecer? Né? Ela vai engordar. Então, com os transtornos ansiosos é igual, né? Algumas coisas você não vai parar. Isso precisa fazer parte da sua rotina. Tem que ser o seu hábito. Ah, Kelly, mas psicólogo não fala de cura. Por quê? Porque vocês querem fazer tratamento para sempre? Eu não sei o que vai acontecer na sua vida e se você pode ou não voltar a ter crises. A gente não consegue garantir isso. Exatamente. A gente sabe que pode melhorar. Mas, às vezes, acontece coisa no nosso meio, fora do nosso controle, e a pessoa volta para aquele lugar novamente. Será que se ela tivesse mantido esses hábitos sempre para a vida dela, né? A gente não minimizaria muito isso, né? Penso que sim, a gente vê na clínica que sim. Então, é mudar o jeito de viver. E acho que trazer um ponto relevante aí, que é a questão do autoconhecimento, né? Você tem que estar aberto a se conhecer, a se perceber. Sim. E isso, assim, não é só... tá ligado, né, a uma mudança de comportamento, né? Conectado consigo nessa mudança, né? Porque ela tem que ser muito importante. Você tem que ter uma valorização, né, do seu empenho e das suas conquistas para que elas não retomem, né? Eu quero dizer com isso o quê? Que a gente tem que estar muito consolidado. Vou me conhecendo aqui, sei que isso não é bom, tudo.
Então eu vou controlar isso de uma maneira diferente aqui. Sim. Né? Vai dizer, olha, eu posso até aqui, daqui eu não vou, daqui... É essa questão do autoconhecimento mesmo, né? É o de mais você se importante, colocar... né? Isso mesmo, para você poder dosar, né? Porque acho que, no fundo, qualquer um está vulnerável a ter uma repetição disso, né? Seja em qualquer aspecto. Quantas vezes a gente não está numa crise de ansiedade, tem a ansiedade normal da vida, e você fala assim, caramba, mas por que eu fui lá e fiz isso? Você não sabe isso, né? Porque foi no automático e você não se policiou para aquilo. Você fala assim, nossa, eu não esperava isso de mim, né? Impulsivo, isso mesmo. Então, você às vezes nem é ansioso, mas tem essa... impulsividade, né? Essa impulsividade. E que é aí que é o gatilho para dizer assim, nossa, estraguei tudo que estava aqui, né, construído. E eu acho que isso é lógico, né? Deve ser muito normal em todo mundo. Agora que eu estou bem, eu vou estabilizar aqui, eu não preciso mais disso. E aí volta. Tem um neurocientista, o Pedro Calabresa, ele é bem comum aqui nas redes sociais. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é zona de conforto é morte. Boa. É por isso. Né? Organizei, parou minhas crises. Nossa, a equipe que me ajudou é incrível. Muito obrigada, gente. Mudaram minha vida. Agora eu tô bem. Entrou lá, sentou no sofazinho e estado de zona de conforto. Falou, nossa, tá tão quentinho, gostosinho aqui eu vou ficar. E aí tem alguma coisa errada. Vai dar algum problema, mas vai dar merda. Fica aí na sua... Um tem a zona de perigo, né? A música, agora tem a zona de conforto. Zona de conforto é morte, né? E se a gente pensar, Rê, na evolução mesmo da nossa espécie, nós não fomos criados para tanta facilidade que a gente tem hoje. É por isso que a gente está ansioso. Né? O nosso cérebro ele não acompanha como o mundo está hoje. Ele ainda como eu falei lá, né? Quando eu estou num perigo de apresentação de um trabalho, eu não estou num perigo de vida. Mas ele acha que eu estou, ele não sabe que é diferente. Então, quer dizer, ele não entendeu o que está acontecendo aqui. Exatamente. Né? Mas a vida está muito à frente, está muito rápido, a lógica é outra. Ele ainda está agindo como se a gente fosse sair de vez em quando para caçar. Né? Só que a gente não vai. E tem momentos que é muito louco, né? Por exemplo, você está no momento da sua vida que está tudo muito legal. Gente, eu tenho esse probleminha, vou confessar que ao vivo e a cores. Eu falo assim, tá tudo... tem alguma coisa errada. Estranho, né? Tá tudo muito normal. Aí me gera ansiedade por estar tudo bem. Eu falo, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Aí, pra mim, tem aquele lance da lei da atração, sabe? Tipo, fica mantrando que vai acontecer uma coisa. Aí acontece, eu falo, aí, tá vendo? Eu tava certa. Eu tava certa. Nós, muitas vezes, a gente quer uma vida boa, mas a gente não sabe lidar com ela. E a gente não tá preparado, né, pra isso. Quando ela chega, a gente acha que tem que ter um problema. Isso. E se não tem, você cria, né? Tipo o meu caso aqui. Tá tudo muito normal. Tô aqui sentada com a Kelly, conversando, tomando o nosso cafezinho, tudo de boa, temperatura agradável. Sim. Não, vai acontecer alguma coisa. Tenho certeza. Não é normal estar nessa calmaria toda. E a gente não curte esse momento, né? Porque você fica tão... na hora que acontecer, então você cuida do que vai acontecer, que você nem sabe o que vai acontecer. E tudo é muito impermanente na nossa vida, né? E tem um lado bom disso, que é quando você está com um grande problema, ele vai ter alguma mudança, é natural da vida que as coisas mudem, né? É só observar a natureza, os ciclos, o clima, se venta, se chove. Nós também estamos nisso aí, né? Exato. A ideia é essa. E quando a gente está com uma coisa muito difícil, é muito angustiante mesmo. A gente quer resolver agora, já, a gente tem pressa. Né? E parece que uma semana é um ano de tanta dor. Mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, a gerir as nossas emoções, porque isso vai passar. E por que eu estou dizendo isso? Porque daí, quando você está nesse momento aí que está tudo bem, você sabe que vai passar, mas você não precisa ficar antecipando.
né? Aproveita, esteja ali presente, a importância aí da meditação. Exato. Né? Que legal, eu estou numa fase ótima, eu sei que as coisas mudam, então eu vou curtir isso aqui agora. E a gente né? não dá abertura para curtir esse momento, né? Porque fica preocupado e aí não, fica com medo. E quando você coloca na balança, você já estragou tudo, né? Sim. Você já estragou. Na hora que você foi lá, recebeu um momento que é todo seu, dedicado a você, você falou, não, parece que não. É alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Se não tem, porque eu vou estragar. Entende? Você fala, caramba. A gente vai chamar isso de autossabotagem. Isso, obrigado. Isso aí você fala, nossa, passei pela crise, agora tô bem. Mas vai dar, quer ver? Ó, você tá sentado na praia, você já tá esperando, você não tá curtindo ali. Você tá preocupado no que vai acontecer, dessa autossabotagem. Literal. Pra que inimigo, né, Rê? Tem a gente aqui trabalhando contra nós mesmos. Sério mesmo, eu não preciso de nenhum. Se alguém tá pensando, perda de tempo. Estamos aqui agindo muito. Perda de tempo. E eu acho que é isso, né? Sim. E acho que pro ansioso, que nem você falou da autossabotagem, existe a autossabotagem o tempo todo, né? E não só para eles. Acho que, no geral, a gente se autossabota o tempo inteiro, né? Quando a gente não tem autoconhecimento, normalmente a gente não tem muita autoestima, né? As pessoas com sofrimento psíquico, é claro que dependendo do caso, mas, por exemplo, ansiedades e a depressão, são pessoas com pouca, né? Tem dificuldade aí de ter boa estima de si. Se eu não consigo valorizar quem eu sou, e isso inclui as partes negativas que a gente é muito bom em mapear, né? Mas também inclui as minhas potências, né? Então, se eu não sei das minhas potências, eu não acho que eu mereço isso. Quando vem uma coisa boa, eu vou dar aquela titubeada, porque eu não sei se eu tenho merecimento dessa bonança toda, embora eu passe a minha vida discursando que eu quero essa bonança, né? Então, e muitas vezes também, as nossas ações, como eu falei antes da mudança de rotina, as nossas ações não são, na psicologia humanista, a gente chama de congruência. Nós temos um discurso lindo, só que o nosso comportamento é outro. Comportamento é soberano. É como você age que a gente vai entender como que vai ser sua vida. Não adianta você discursar muito bem, né? Eu discurso que o treino é legal, mas aí eu não vou treinar. Querida. Né? Então, para os nossos ganhos, para nossas potências, para as coisas boas da nossa vida, para estar lá na praia e estar lá na praia, né? A cabeça também, e não no amanhã, no que eu vou fazer quando eu voltar, meu Deus, e agora? Eu preciso conhecer e entender que eu mereço aquele momento de paz, né? Uma pessoa que não tem muita confiança em si, uma pessoa que desenvolve mais facilmente esses transtornos, que não consegue entender que ela vai sim acordar cedo e fazer uma rotininha ali meio regrada, mas porque ela merece, não é uma obrigação, né? Ela vai merecer colher aqueles frutos. Muitos de nós não sabemos do nosso merecimento. Verdade. A gente não sabe que a gente faz o que a gente faz bem. Né? Os pacientes falam muito, mas eu não vou estar sendo arrogante. Isso, né? Fica uma linha muito tênue, né? De falar assim, nossa, como a gente estava brincando, todo mundo tem leão no mapa astral, né? Se acha. Isso. Também tem muita gente que cai para essa polaridade, né? Aí a importância da educação, né? Porque eu vejo lá os pacientes, eles põem no mesmo saco o egoísmo, né, com autoestima. Isso. Nós esquecemos os conceitos. Como é que é essa coisas. linha, né? Então, qual é o conceito de egoísmo? Qual é o conceito de autoestima? O conceito mesmo, não o que está na boca do povo, né? Agora há pouco a gente falou do ego. O ego, por conta do excesso de informação que tem hoje, caiu na boca do povo. Nem é assim que a psicologia pensa no ego, como a gente trabalha ele no povão, né? Então, é isso. O egoísmo que a gente ouviu alguém dizer, você é egoísta porque você não fez tal coisa para mim. Poxa, você não fez porque tinha uma coisa para você fazer para você primeiro, que era muito importante, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida, né? Isso não quer dizer que o tempo que você tem com o outro não é de qualidade. A gente não consegue diferenciar isso. A gente acha que se eu disser não para o outro,
ele vai ficar com raiva e eu vou perdê-lo. Isso. Se eu perdê-lo, eu vou ser rejeitado. Se eu for rejeitado, meu Deus, ninguém gosta de mim. A gente entra numa lógica muito louca. Eu não vou ficar tanto tempo me sentindo rejeitada se eu sei do meu valor, né? A minha história, quem eu sou, o que eu sou capaz de construir. Tem muita gente boa naquele consultório que não acha que é boa. E eu tenho certeza que tem em todos os consultórios, de todos os psicólogos. Sim, né? Mas não sabe, porque não tem autoconhecimento. Né? E ele é que vai mostrar, ele vai ampliar os nossos defeitos? Vai. Só que aí a gente vai ter a oportunidade de trabalhar nessas dificuldades para melhorá-la. Né? Ninguém vai ficar perfeito. Né? Tem uma frase da psicologia existencial humanista que diz: homem, um eterno vir a ser. Nós vamos morrer tentando. Porque sempre vai ter uma coisa nova. Mas esse é o nosso papel. E a gente sempre vai querer melhorar alguma coisa, né? Esse é o nosso papel. Então, o autoconhecimento, ele vai ampliar as nossas dificuldades? Vai, mas ele também vai ampliar as nossas potencialidades. E é isso que vai fazer com que a gente possa descansar. Ao menos, né? Sem culpa, né? Sim. Sem culpa. Que eu acho muito curioso isso que você está falando, no sentido de... Eu vou até pegar o seu exemplo, né? Você falou assim, da gente estar na praia e não estar concentrado ali, né? Na conversa da praia, que a gente estava comentando. Aí você fala assim, eu não sou merecedor disso. Sim. Ah, não, mas eu mereço tudo tal. Aí você fala, ah, não, mas eu não posso estar me achando desse jeito. Aí você liga para alguém e fala assim, tô na praia. Ah, não, mas como é que eu vou falar com essa pessoa? Eu não posso ficar tão feliz falando que eu tô na praia. Ai, menino, eu tô na praia, mas eu não sei se esse barco vai conseguir voltar, né? Ou talvez talvez as pessoas não querem ver a gente bem. Isso, se vai ter um tornado que vai dar aqui, Você entende? Aí você começa até mesmo, você com umas histórias dessa autossabotagem, né? Sim. Que você fala, gente, peraí. A gente tem medo de dar certo. E isso é uma coisa também do Brasil, viu? Os pacientes de fora, meu irmão também falam que alguns países, algumas culturas, não é feio você se dar bem. No Brasil, você tem um pouco de culpa porque você deu certo. Parece que é errado. Né? Então, também, e aí é uma coisa legal dizer aqui. Quando a gente trata uma pessoa, né, na clínica, no individual, a gente trata essa cultura junto. A gente trata a educação que essa pessoa teve ou não teve junto, né? Essas crenças junto. E isso é muito amplo, Rê. Às vezes a pessoa, a tela que chega lá ai, tô ansiosa, vi no Google, né? E é só isso, tô tendo problema lá, não tô conseguindo trabalhar. Exatamente. Beleza. É isso que chega. Você começa a atender, e aqueles que passam as crises e eles investem no autoconhecimento e ficam, passa um pouco, você vê que as crenças religiosas não permitem que uma mulher, por exemplo, viva a sua relação totalmente, porque é pecado, porque a mãe dela falou que agora pode, porque ela casou, só que ela ficou tão reprimida que agora ela não consegue. E aí ela pensa, mas aí meu marido vai me deixar. Você acha que isso não é motivo para ter crise de ansiedade? É claro que é. Só que isso não chega na linha de frente, na sessão. Isso vem chegando com o tempo. Vai vindo depois, né? E aí você vai conversando um pouco mais, essa pessoa, junto com a ansiedade, tem bulimia, tem um monte de episódio de vômito. Aí ela conta que quando ela era pequena, ela queria casar para ela poder comer à vontade, porque o pai dela escondia a comida dela. Aqui nasceu uma questão com a bulimia. Né? Então, você vai entendendo aquela história, aquela cultura, aquele contexto em que a pessoa está inserida. Né? Para quem está fora do país, o sentimento de que não pertence, porque os países adoram deixar claro que você não é de lá. E a pessoa se sente rejeitada o tempo inteiro. O ser humano não dá conta de ser rejeitado. Exato. Né? Então, você vai ter que fortalecer essa autoestima naquele contexto daquele outro país. Dá para fazer, a gente consegue fazer, mas precisa de autoconhecimento. Senão você não fecha essa ponta, né? Sim. Não fecha todas as pontas. Então, é muito amplo, né? E aí o que chega ali tô tendo crise de ansiedade. Isso. E aí você fala, beleza. Quando você começa a escavar, você vai ver que é uma trilha que vai sair lá em Machu Picchu. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Né? Vamos assim. Diga. A produção tem uma pergunta aqui. Você está no microfone, produção? Produção sem microfone. A pergunta é em relação a como controlar a ansiedade do dia a dia em época de rede social. Porque o capim do outro é sempre mais verde e às vezes você baliza a sua vida pela vida que o outro diz que tem, não pela vida de fato que o outro tem.
A produção está perguntando como controlar a ansiedade hoje com tantos meios, né? Com a mídia social, sempre mostrando que a grama do vizinho é mais verde que a sua e você está sempre por baixo e os stories de todo mundo tá sempre high level. Tá todo mundo na praia, todo mundo na praia e você aqui, ó, no podcast me assistindo. É isso mesmo. Trabalhando muito. Muito. Olha só, produção. Uma das coisas, eu acho que eu já estava dizendo anteriormente, que é quando eu me conheço, eu também aprendo a valorizar o meu caminho. Né? Nós somos seres que nos comparamos. Isso é meio assim como julgar, né? A gente fala muito, não julga, não julga, não julga. Na verdade, o que a gente tem que treinar é interpelar esse julgamento antes dele sair. Porque o cérebro julga automaticamente, né? Por um processo dele, mas eu não vou entrar nisso, que daí já é uma outra coisa. Então, nós vamos nos comparar quando a gente entrar lá na rede social. Naturalmente, o primeiro momento nós vamos, né? E quando eu não sei nada da minha vida, eu vou me sentir uma droga. Imediatamente eu vou achar que tem algum problema. Por que eu tenho que trabalhar todo dia tanto e essa pessoa vive na praia? Sendo que eu conheço ela mais ou menos e ela nem faz nada assim. Então, por que eu não mereço isso? Né? Então, em casos mais extremos, a gente talvez tenha que regrar esse acesso a essa rede social. Eu tenho alguns pacientes que eles mesmos falam, acho que eu vou ficar um mês longe para ver como que eu faço. E eles aproveitam muito mais, leem mais para quem gosta de ler, né? Tem mais qualidade com as pessoas que eles se relacionam, porque tá aqui na mesa de um restaurante, tá? Eu e a Rê passa um pouco, tem uma no WhatsApp, né? E a outra tá lá sozinha. É muito comum a gente fazer isso hoje em dia. Então, se tá num nível assim, repensar o tempo que a gente fica. O próprio aplicativo tem lá uma coisinha de você já ficou tanto tempo. Você já ficou tanto tempo. Né? Algumas pessoas não conseguem, mesmo assim continuam, então tem que desinstalar do celular, né? Mas eu ainda acho que o mais importante, para a gente não precisar desinstalar, se gosta, sei lá, é a gente aprender sobre a gente. Aprender a valorizar o nosso caminho. Vou contar uma coisa pessoal, João, para ilustrar. Vamos ver se faz sentido para você. Naturalmente, o psicólogo, acho que pessoal, exceto pessoas que fazem graduações mais técnicas, sei lá, administração de empresas, mas a psicologia, assim como muitas áreas da medicina, né, como as áreas humanas, historiadores, é comum a gente naturalmente ficar na academia. Né? Então, você faz a graduação, tem gente que faz uma especialização e vai trabalhar. Psicólogo pode trabalhar mesmo sem especialização, mas tem muita gente que faz o mestrado, que faz o doutorado. Né? Que faz uma carreira ali dentro acadêmica, que vai fazer pesquisa. Muito comum isso, né? E as pessoas que sempre estiveram me orientando na minha formação, que hoje é a minha supervisora, que eu já citei aqui antes, que é a Priscila, e a psicóloga, que é a Andréia, elas são doutoras. Então, elas são professoras também, né? Então, naturalmente, o professor, ele é mais desse meio. Quando eu me formei, como eu ficava muito perto delas, eu comecei a entrar numa questão assim de, eu tô fazendo coisa errada aqui. Como que eu tenho condição de atender essas pessoas e vou passar esse conhecimento se eu não fui fazer mestrado e doutorado, né? Se eu não tava nos meus planos ser doutora em XPTO, né? E aí eu levei isso para elas, né? O bom de ter elas lá, eu levei isso para minha terapia. Compartilhar esse momento, e levei isso para a Pri também. E o que a Priscila disse foi isso, assim, você deseja fazer um mestrado e um doutorado? Aí eu falei para ela, eu gosto de empreender, né? Eu gosto de ter a minha clínica, eu gosto de gerir ela, eu gosto de conhecimento também, eu leio muito, né? Eu estou o tempo todo buscando novas coisas. A maioria das vezes eu estou fazendo mais do que os 50 minutos me pedem para fazer, eu sei disso, porque eu estudo muito, mas não dentro de uma academia, né? E aí ela falou para mim, então esse é o seu caminho. E outra coisa, Kelly, precisa ter a galera da pesquisa e precisa ter gente aqui fora colocando isso em prática, né? E o que estava acontecendo comigo? Comparação, né? Nós fazemos isso. Tem um ponto positivo aqui, João, que é, se eu cuido das minhas relações,
Né? Então, por exemplo, se eu estou sempre com Priscila e com Andréia e esse é um bom caminho para mim, isso me desenvolve de uma maneira positiva e o contrário também, né? Que é o dito popular lá, me diga com quem tu andas. Exatamente. Então, se você só anda com gente que não tem perspectiva de vida, que não quer estudar, que não quer cuidar da saúde, que é bagunça o tempo inteiro, isso vai interferir em alguma medida. Tem pessoas que menos, tem pessoas que mais. Por quê? Porque a gente se compara, porque o cérebro julga. Exato. Né? Então, de fato, isso é o lado bom de estar com essas duas, que eram as que eu mais admiro ali, que eu conheço, né, da minha área. Porque a gente admira muito o Rogers, que é da minha abordagem, o Freud, que já morreu, mas assim, elas estão vivas, estão perto de mim. Então é bom ter elas perto, mas não a ponto de eu duvidar do meu caminho. Né? Eu não me questionei se eu queria fazer esse caminho. Eu naturalmente comecei a me cobrar e a me sabotar no que eu estava fazendo, questionando a qualidade do que eu estava fazendo, porque eu não estava fazendo o mesmo que elas. Né? E quando ela disse isso para mim, por ser psicóloga, é mais fácil para mim me situar ali, né? E uma pessoa que não trabalha com isso, provavelmente vai continuar se comparando e talvez vai até fazer um mestrado e um doutorado e vai ficar infeliz, porque não é o caminho dessa pessoa, né? Então, de novo, a gente tem que saber o nosso caminho. E aí ela falou, se você quer, vem, vamos, eu vou ter prazer de ter você comigo. Né? Porque eu sei como você é e tal, mas alguém tem que estar aí colocando isso em prática, e você faz isso bem. Será que você não tem que aprender a valorizar isso? Então, de novo, né? Nós temos que saber. Eu não sei se eu respondi, mas acho que é por aí. A produção deu check. E olha, queria fazer um adendo. Tem um perfil que eu sigo, que o rapaz, ele recupera bonecas e faz que legal. Restaura, ele inclusive recebe das seguidoras as bonecas, vai lá, costura, arruma os cabelos da boneca, ele põe todo esse processo. E aí ele comentou, olha, eu vou estar saindo das redes sociais porque eu não estou me sentindo muito legal, blá, 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 contou essa história no perfil. E depois ele acabou contando, tô de volta, tudo, e a gente, ele voltou, tal, ficamos felizes, né, com o retorno dele. Mas eu acho, e aí é uma astrologia, e para mim que hoje vejo, né, porque tenho que colocar esse me deixa dentro desse mundo, né? Claro. Então, eu acho que na hora que você tá dentro desse cenário, e você também tem o seu canal, é uma questão muito solitária. Sim. Então, assim, enquanto você tá aqui na nuvem, eu vou chamar assim, ou nas redes sociais, aquele é um outro mundo paralelo. Quando você volta para o seu, que talvez, eu estou aqui dando uma hipótese do que tenha acontecido com esse rapaz e com outros, né, outras pessoas também. Você tá sozinho, né? Porque tudo acontece aqui dentro, né? Você tem 1 milhão de seguidores aqui. Sim. Mas na sua vida real, esse 1 milhão de seguidores está com você? Na íntegra? Pois é. Não é verdade? Sim. Então aqui, eu quero muito, né, que o Me Deixa seja um canal de sucesso, e o Café e Terapia também. Bacana, mas legal. Vamos imaginar que eles estejam igual ao Flow, 5, 6 milhões de seguidores, sim, tá? Mas isso de verdade vai completar a Kelly, vai completar a Regiane no contexto geral, né? Então, eu acho que tem essa questão muito solitária, né? Porque você tá ali e tá vendo um mundo que você não faz parte. Então, quando você volta pro seu, você fala, puxa, peraí. Então, acho que se você não tiver muito essa cabeça daquilo que você quer, igual sim, você estava falando, né? Se você não tiver a certeza do caminho que você vai trilhar, do que você gosta, como você quer, né, esse autoconhecimento que tem que estar sendo a cada minuto trabalhado, você não vai conseguir administrar tudo isso. Né? E ter clareza também que isso é muito mais rápido do que a gente. Muito mais. Quantas a gente está conversando aqui? Sei lá, 2, 3 horas. Da hora que tu chegou, a gente toma café. A produção falou 1h20 gravando, né? Acho. 1h20 gravando? Nossa. Você viu como passa rápido? É muito boa nisso, Rê. Então, é sensacional, né? Tem assunto pra caramba. Aí, o que acontece? Nesse 1h20, quantos bilhões de postagem não aconteceu? Você entra aqui, a galera que você segue tá assim, numa vida louca que você fala, caramba, não consigo acompanhar. É humanamente impossível.
é humanamente impossível. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas... Gente, é um lance é o seguinte, se der certo, Deus. Se não der certo, eu não tenho como entrar nessa paranoia. Sim. Faz o que faz sentido pra você. Não dá pra eu ficar carregando, né? O ring light, o celular, o microfone. Vamos fazer podcast agora, vamos publicar. Sim. Liga pro cara da rede social aí, meu filho, tá soltando... Não tem como. Então, assim, ou ele vai ser da maneira que ele tem que ser, ou ele não vai ser. Sim. Pra mim, tá claro isso. Sim. Porque é uma coisa que pra sustentar é muito complicado. Sim. E quantos artistas você vê aí que, putz, tem uma puta fama e tal, mas vive à base de antidepressivo, porque não consegue aguentar. Né? Quando você volta como, né? E aí, sem saúde, não sei se adianta milhões de seguidores, né? Não, você não vê, né? Do Wesley Safadão, que parou porque estava com a crise de ansiedade. Putz, que bom que ele tem grana para tratar. Óbvio, né? Graças a Deus, se todo mundo, né, tivesse a mesma facilidade. Mas acontece do classe A até a classe E. Exato, muito bom, Rê, porque tem isso também, né? Ah, isso é frescura. Isso. As pessoas têm a vergonha. Mais cedo você falou, às vezes a pessoa não fala porque ela tem vergonha, né? Ela tem vergonha porque a sociedade diz que é frescura. A pessoa que tem depressão muitas vezes se isola porque as pessoas acham que ela tá fazendo corpo mole. Sim, pode falar. Né? Então, não dá, a gente não consegue entregar aquilo ali e não é frescura, é uma manifestação do nosso organismo, né? Ele está dizendo que não está tudo bem. Exato. A gente precisa aprender a ouvir. Né? Nós temos uma dificuldade muito forte na nossa cultura, que é, se eu quebro a minha mão, meu dedo, as pessoas veem que eu quebrei. Agora, se eu tô com uma enxaqueca frequente, provavelmente eu tô inventando. Isso. Né? Isso. Ou até mesmo o caso, né, desse artista. Pô, mas o cara é bilionário, tá com crise de ansiedade. Você acha que se eu tivesse o dinheiro dele, eu ia estar ansioso? Ia. Não, eu ia falar, eu ia estar pra gastar tudo em viagem. Né? No meu caso, que adoro uma rodinha no pé. Mas não é sobre isso. Mas não é sobre isso, exatamente. São questões que dentro da realidade dele, dentro do mundo dele, aquilo lá não tá legal. E o que a gente estava falando do julgamento, né? Que é muito forte nesses milhões aí, né? Isso. E é o que a gente fala, assim, a gente é cobrado para ter essa vida social que a gente vê nos stories de todo mundo. Às vezes é o trabalho da pessoa, né? Então, por isso que ela tá ali o tempo inteiro, mas não é o nosso. Quantos você vê assim, né? Ou até mesmo, então a pessoa tá mostrando a realidade dela. Alguém vai lá, mostra que tá no hospital. Mas se você estivesse passando tão mal... Você não ia fazer Você não ia colocar o seu acesso. É muito difícil, né? Então, vamos equalizar. Se eu tô bem, é porque eu tô fazendo a propaganda que eu tô bem. Se eu tô mal, é porque eu tô fazendo a propaganda que eu tô mal e quero colo, eu tô carente. Então, nunca vai tá bom. Não. Né? Nunca vai tá bom. Então, quer dizer, não faz sentido o jeito que a gente tá vivendo. Não faz sentido, exatamente. Que é para o outro. Exato. É para mostrar algo para o outro. E quando, na verdade, a gente tem que ver a nossa realidade ali, nosso contexto naquele momento. Sim. Então, outro ponto também bacana é isso. Quando a gente falou das questões das classes, né? Que isso vai de quem tem muita grana até quem tem pouca grana. São essas realidades que a gente precisa olhar o tempo inteiro, né? O tempo todo? O tempo todo, exatamente. Porque a gente não sabe onde é que está morando esse gatilho. E que para cada pessoa é único, né? Ela vai entender esse contexto dentro da realidade que cada um tem. Se você não tiver noção daquilo, não tem como você ir adiante. Não tem como você ir adiante. E acho que partindo disso, já não faz sentido a gente achar que sabe o que é bom para o outro. Né? Que é o que a gente faz. A gente é juiz hoje lá nas redes, né? Exato. Todo mundo é juiz. Mas nós estamos sempre falando da gente. Porque a gente fala da nossa experiência, da coisa. Né? E aí a gente arruma ali a nossa bolha que pensa igual, né? E aí ganha força e fica todo mundo ali falando aquilo vira uma verdade, mas não é, né? A experiência que é mais parecida. Sim. E a experiência do outro é outra. Então, não dá. Isso é uma outra coisa legal para a terapia, porque somos uma sociedade com muitos preconceitos, né? E a terapia é um lugar de... Não é exatamente que vai dizer você está certo ou você está errado, mas vai falar, por quê, Rê? Sim. E aí você vai ter que responder. Exato. Né? Por quê? Não, porque eu aprendi isso, porque isso, então tal pessoa fez aquilo, e aí aquilo tá errado.
Quem aprendeu, Rê? Eu. Uhum. Eu aprendi na minha casa com não sei quem, com a minha mãe, com meu pai. Isso. E esse é o certo. O certo para quem, Rê? Exatamente. Aí a pessoa vai perdendo o controle daquilo ali, porque ela vai entendendo que ela tá falando dela. Isso não é balizador para a vida do outro. A vida do outro é do outro. Exato. Né? E isso tudo, muitas vezes, essa pessoa que está apontando para o vizinho é a que está muito ansiosa, porque ela está muito preocupada com o que as pessoas também estão pensando sobre ela. Porque ela tá pensando muita coisa sobre todo mundo, né? E aí a gente fica nessa loucura, assim, ó, o tempo inteiro. E não fecha, né? A conta não fecha. Você fala assim, não vai ter, como fala, Rivotril, Fluoxetina. Que aguente. Isso. Nossa, remédio de dormir que dê conta dessa loucura toda. Sim. Não tem como. Então, o bom caminho para dar conta dessa é se conectar com o seu caminho, com o seu passo. Né? É o podcast, é isso que eu quero fazer? Vai fazer. Né? Eu costumo sempre dizer para eles, assim, lá na clínica, olha, quando você tem um desejo seu, que não é colocado ali como eu, né? Ela faz, acho que eu também deveria fazer. Não, é teu. Eu sempre quis ser psicóloga clínica, desde muito nova. Eu tive essa sorte de saber. Né? Eu falava, eu quero ficar num lugar que eu fico sentada, eu não sabia direito nomear porque eu era muito novinha. E a minha mãe falava, isso nem existe, menina, para com isso. Você é aposentada, minha filha. Não vai fazer isso não, que não sei o quê. Então, eu não sabia direito ainda que era aquilo, mas eu já sabia que eu queria ter este trabalho, né? Então, quando eu sou conectada com isso, e eu pego e vou, e a clínica dá errado, até o meu jeito de lidar com esse fracasso, que não é um fracasso, né? É diferente do quando eu vou fazer coisas porque alguém disse que é bom, porque dá dinheiro, porque tá todo mundo fazendo, né? Eu fico muito mais frustrada. Quando eu faço o que eu quero e aquilo não tem o resultado que eu quero, ou no meio do caminho eu entendo que não é muito aquilo, eu mudo de rota com mais tranquilidade, com mais saúde mental. É a minha escolha. Sim. Né? Uhum. O problema é que a gente olha pouco para a gente e muito para o mundo. Né? Isso é natural, até pela forma que a criança precisa para ela conseguir sobreviver. Só que ela não sabe a hora de parar, né? A gente cresce e continua fazendo isso. Exatamente. E é tudo, né? Nós somos a formação da educação dos nossos pais, a questão cultural, né? De cada país, enfim, né? E por aí vai. Você é moldado ali, né? Exatamente. Esse padrão social todo. Então, e nem sempre você se encaixa em tudo que é colocado, né? Você fala, puxa, eu vou até aqui, vou, não vou, vou, não vou. E aí, o que acontece? Onde é que eu vou? E aí a gente se perde e fica correndo atrás do rabo, né? Sim. Não e dá aí conta. Fica doente. É isso. Aí fica o fim a doença. Aí chega a doença e fala assim, agora eu vou tratar. Catar todos os cacos do vaso quebrado e começar a colar lá, né? Olhando por esse ponto de vista, os transtornos é uma bênção. Porque a pessoa para, ela vai precisar olhar para tudo isso que ela não olhou a vida inteira e ela tem chances de fazer uma história, né, mais autêntica. E as pessoas que são autênticas não se arrependem. Pois é. Né? Pois é. Tem uma amiga que também é psicóloga que falou de burnout aqui no canal, que ela fala, né? Ela falou assim que o Freud já comentava que a doença, ela é dentro de um contexto, né? Esse sintoma, eu vou chamar assim, ele é positivo. Que é sinal do corpo pedindo ajuda e você tem que falar, peraí, ó, tem um sinal aqui de alerta ligado e a gente precisa dar atenção para isso, para falar assim, olha, opa, tem alguma coisa estranha aqui. O alertinha dando sinais. E a gente exatamente isso. Vamos olhar. Vamos olhar e vamos olhar com calma. Sim. E o que mais? Freud explica. Explica como mesmo. Explica. O que mais que você quer trazer assim pra gente de ansiedade? Que mais? Será que faltou alguma coisa? Não sei, que você acha que agrega aí pro pessoal? Não foi muito bem com o pé, mas tá tudo aí, né? Misturado. A gente cumpriu, ó. A gente tem uma pauta aqui. A gente falou dos hábitos, dicas para controlar. Falamos... O hábito acaba sendo o preventivo também, né? Que é a coisa da atividade física, do sono, né? É o que a gente precisa manter esse preventivo para sempre, que é assim também que trata. Eu acho que dentro do hábito a gente podia incluir também esse lance da autoobservação, né? Sim, né? Para um pouco de olhar a vida do vizinho no Instagram, né? Olha um pouco para você. Se perceber, né? Sim.
Se perceber, falar assim, putz, tô dentro do meu normal, não tô? É. E não ignorando, né? Sim. Que eu acho que o pico se dá quando você ignorou todos os sintomas que você já estava tendo ali, que você não conseguiu resolver, e na hora que vem é uma avalanche, né? Porque quando vem te incapacitando, por isso que parece tão agressivo, né? Mas eu sempre falo, o problema da ansiedade é que ela é sorrateira. Quando ela se manifesta através de um sintoma físico ou propriamente da crise, ela já estava ali se instalando há muito tempo, né? Ela estava dando pequenos sinais todos os dias. Tem pessoa que chega lá e que fala, eu tô assim de uns meses para cá. Você começa numa investigação, ela era uma criança ansiosa, né? Mas foi negligenciada, até porque eram outros tempos, a gente não olhava muito para isso, né? Hoje ainda olha com preconceito. Muito menos, mas ainda olha, né? Nossa, sem dúvida. Então, temos muita negligência na nossa história e que agora a gente está tentando dar conta, né? E de uma maneira meio torta também, às vezes, mas a gente está fazendo o nosso melhor aí. Então, é isso. Você tem que entender que olhar para si, ter um compromisso consigo, reforçar aí a questão do Freud, porque é isso mesmo, nosso corpo é o nosso bem maior. Sim. Né? Ele diz, quando dói a cabeça, ele está contando uma história. Quando o estômago revira, ele está dizendo alguma coisa. A gente só vai, não posso, não dá, eu tenho que ir, eu tenho que fazer as coisas, né? Eu tenho que ter a vida XYZ. Mas você não vai ter isso se esse corpo parar. Exato. Você precisa dele. Fala, querido, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa, vou mandar real aqui pra você. Você precisa dele, meu bem. Sim, pra tudo. Não importa então, se ele é o mais bonito, se ele é uma... É ele que vai fazer tudo. Exatamente. Cuida bem dele, né? E a gente também tem essa preocupação do que as pessoas vão ver, né? Então, a gente quer entregar uma aparência muito perfeita, né? E aí, acho que faz sentido a pergunta da produção, né? A gente quer ter aquela vida ali que o filtro fala que a gente pode ter. Nossa, meu filho, né? Depois que inventaram os filtros, não tem mais ninguém feio, né? A gente não quer sair de qualquer jeito lá. E se a gente puder ter aquela cara, a gente dá um jeito de ter também. Né? Mas, assim, o maior mundo que a gente tem é o nosso organismo. Né? E o olho reflete muita beleza, muita alegria. Né? E isso é dentro de nós. É isso que a gente tem que cuidar. Se eu treinar muito, o corpo do lado de fora também pode ficar bonito, né? Mas não é esse o foco, não pode ser. A gente precisa despertar para isso, Rê. Sim. A gente precisa despertar para isso para ontem. Totalmente, porque fica um objetivo muito vazio, né? Se você não ampliar essa consciência para algo maior, né? E aí você fica querendo mais, porque você acha que quando você tiver mais, esse vazio vai embora. Ele não vai. Exatamente. Ele é interno, ele é teu. Porque a produção até costuma falar quando as pessoas estão, sei lá, com algum problema, alguma coisa assim que compartilha com a gente, ele sempre pergunta, mas se você, por exemplo, mudar para o Alasca, vai resolver o que você está falando? Porque você sabe que você vai junto, né? Pois é. É o Tiririca que fala onde eu vou, eu tô, né? Isso, então. Não tem jeito. Lá, Ju, você já pode mudar a sua expressão. Porque ele fala assim, eu achei legal, bacana você se mudar pro Alasca para resolver tudo isso aí que você tá falando. Mas você sabe que você vai junto, né? Você não vai ficar, né? Sim. Você vai junto. Nós somos o nosso bem maior, né? Então, se você não cuidar, vai ficar complicado. Sim. Então, completamos? Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Nossa, e eu quero aí minha frase. A gente sempre finaliza aqui. Agora meu Deus, sempre foi finaliza, o mais difícil. Isso. Agora a gente implantou aqui no Me Deixa, que no final a pessoa tem que concluir aqui pra gente, deixando uma frase, pondo Me Deixa em algum lugar. E essa frase, obviamente, tem que ser inspiradora aí pra vocês, de casa e pra pessoa. Não, sim. Chateada agora. Não, inspiradora que eu quero dizer assim, que ela faça sentido, né? Uma mensagem final aí pro nosso super podcast. Então, é super simplesinha, mas eu acho que é a base do meu trabalho, né? Eu trabalho junto com tudo que a gente falou hoje, mas o mais importante é a pessoa aprendendo a valorizar quem ela é. Então, minha frase é, me deixa ser eu. Olha! Né? Me deixa ser eu. Porque nós acabamos de falar, a gente vive fora dessa lógica. A gente vive querendo copiar,
né? A gente quer pertencer. Faz sentido a gente querer copiar, porque a gente quer pertencer. A gente quer fazer parte de alguma coisa. Mas, como pessoa que fica o tempo todo lá ouvindo essas histórias, eu posso garantir para vocês, é possível fazer parte, sentir pertencimento, pertencer a uma cidade, a uma sociedade, a um país, a um povo, mesmo a gente sendo a gente, né? A gente tem que ter espaço para ser a gente. Então, me deixa ser eu. Pode parecer meio maluco, meio estranho, mas é quem eu sou. Né? Tá todo mundo fazendo o seu melhor. Tá todo mundo tentando ser melhor dentro do que consegue, né? Então, acho que é essa, Rê. Isso porque ela falou que, né, produção? Era simplesinha, que não era inspiradora. Do psicólogo. A mulher relatou, falou, né? Um monte de coisa. Nem sei como é que eu termino agora. E ela arrasa e fala, é simplesinha, não sei o quê. Nossa, ó. Então... Já quero agradecer demais. Foi um super, super, super bate-papo. Que bom. Tenho certeza aí que acho que a galera de casa vai curtir pra caramba. Tomara. Curtam, compartilhem. Isso, pois é. Pros inimigos, pros ansiosos, pra não ansiosos, mundo. Pros borderline. Toda a minha turma. Pra toda a turma dos psicólogos. Sim. Compartilha tudo aí. Então, muito obrigado, Ké, pela sua participação aqui. Fico muito feliz. A porta do Me Deixa tá aberta pra voltar, porque, gente... Cada um dos tópicos que a gente falou aqui, gente, é um podcast. Dá pra falar muito. Então, quando tu tiver por esses lados aqui, pras nossas bandas... Eu venho. Cola aqui no Me Deixa, a gente conversa. Sim. Então, amiga, mais uma vez, gratidão. Muito bom te ter aqui. Obrigada pela confiança, né? Sempre! Obrigada pela confiança de todos esses anos, né? Eu sempre falo da confiança, porque a confiança é muito importante pra mim. Eu não sou uma pessoa que vou confiando assim. Então, eu sempre gosto quando eu percebo que a pessoa confia em mim, né? E espero contribuir, espero que quem veja o vídeo consiga tirar algumas lições. Se estiver passando por isso, procure ajuda, né? Procura alguém, manda direct para nós, né? Pode ser também. Com Procura certeza. Os profissionais da saúde mental. Desejo que você faça uma formação linda, ela tá próxima, né? Sim. Sempre que eu tô lá em Campinas pensando em alguma coisa, e se alguma coisa acontecer lá e eu achar que cabe, eu vou te chamar, Estamos vou te falar. Aqui, com certeza. E é isso, assim, eu tô muito feliz, muito honrada. Nossa, né? Fale, é muito amiga. legal isso, né? Que a pessoa lá da época da empresa, que foi muito amor à primeira vista. Total, né? O santo bateu logo de cara, falou cara. assim, não tem jeito, já era. Muito Aqui bom. já tá firmado, Sim, não tem será. sim. Ai, que bom. Obrigado, viu? Eu amei. Ai, que bom. A gente vai combinar mais, a Kelly vai estar aqui com a gente mais vezes. Ó, e também já quero falar, hein? Eu vou deixar, né, os contatos da Kelly aqui na descrição do vídeo. Então, depois para vocês, né, acompanharem tanto o canal dela no YouTube, Spotify, né, que é o Café e Terapia. Vou deixar também os contatos aqui, né, porque a Kelly tem a clínica dela na região de Campinas, mas também faz aí os atendimentos online. Então, para vocês terem contato com ela. Perfeito? E aí, gente, óbvio que eu não posso finalizar sem pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o super like, compartilhar nas redes sociais. Isso é padrão do canal, tá, gente? Sinto muito, mas ó, não sai daqui sem fazer isso agorinha, tá bom? Então, galerinha, beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.